Bom domingo, meus irmãos. Aqui é o Pastor Ângelo, mais uma vez, para juntos meditarmos a respeito da palavra do Senhor e para ouvirmos aquilo que Ele tem para nos dizer no dia de hoje. E eu quero começar fazendo uma pergunta que tem permeado a mente de muitas pessoas e sobre ela nós vamos meditar. Por que Deus deixa coisas ruins acontecerem? Por que Deus deixa coisas ruins acontecerem? Nesses dias de pandemia, essa é uma pergunta que tem permeado muito a mente de muitas pessoas. E nós vamos meditar sobre isso baseados no texto de Jó, capítulo 1, do verso 18 ao 22. Jó 1, 18 a 22. Eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Essa, meus irmãos, tem sido uma experiência muito conhecida e que tem muito a ver com o que estamos vivenciando hoje. Porque Deus deixa coisas ruins como essas acontecerem. E a primeira coisa que nós precisamos meditar, é a pandemia. É vontade de Deus? Por que Deus permite que tantas pessoas morram no mundo? Mas se Deus não é o culpado disso, quem é? Talvez você esteja pensando em coisas dessa natureza. A primeira coisa que a gente tem como refletir, baseado nesse texto, em tudo que nós lemos, e que eu quero dizer para você, primeiro, Deus é bom. Deus é bom. Isso é uma verdade que não pode sair das nossas mentes em momento algum. Deus, ele é bom. Nada de mal pode vir dele. Lá em Tiago 1,13 está escrito: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Deus não comanda desastres, tragédias, acidentes, fatalidades. É isso que a palavra de Deus nos informa. Deus é bom em sua essência e nada de mal pode vir dele. Deus criou o mundo perfeito. A Bíblia fala sobre isso. E quando Deus criou todas as coisas, viu Deus que era muito bom. Perfeito para nós. Mas nós escolhemos desobedecê-lo, trilhar o nosso próprio caminho sem ele. Isso traz consequências. O mal existe, o mundo não é perfeito, porque os homens escolheram assim. Porque a Bíblia afirma que a terra foi feita perfeita, mas por causa do pecado do homem, ela seria amaldiçoada e espinhos e abrolhos viriam dela. Coisas que nos fariam mal. Deus criou tudo para não nos fazer mal, mas nós não permitimos que Deus cuidasse de nós. Nós que insistimos em trilhar o nosso próprio caminho, longe dos conselhos do Criador. Jó é um livro poético. Quando ele fala que Deus deu, Deus tomou, isso não pode ser interpretado de forma literal. Deus não tomou os filhos de Jó. Deus não matou os filhos de Jó. O texto fala assim por uma linguagem poética de uma revelação progressiva. O que quer dizer isso?
O texto bíblico ele precisa ser inteligível para o homem de todos os tempos, seja do século V antes de Cristo ao século XXI depois de Cristo. Não adianta Deus falar numa linguagem que somente o homem do século XXI vai entender. Não, todo o nosso pensamento sobre Deus ele foi sendo construído com base em tudo que nós meditamos a respeito daquilo que Deus revelou de si mesmo. Uma coisa que nós podemos ver na Bíblia que confirma isso que eu estou dizendo é o texto muito conhecido por nós que diz que as coisas deveriam ser resolvidas no olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém roubou, se alguém matou alguém, ele vai ser culpado, ele vai ser castigado na proporção do erro que ele cometeu. Entendam que esse conceito, quando foi criado, foi fantástico. Lá no Velho Testamento, muitos séculos antes de Cristo, a palavra de Deus diz olho por olho e dente por dente. Imaginemos um mundo em que não havia justiça, leis e nada, e você castigava as pessoas com uma proporção muito superior ao erro que elas tinham cometido. Se alguém roubava uma pequena coisa, perdia a sua vida e matava-se a família deles. Quando esse conceito ele vem para o ser humano, ele é transformador. O nosso sistema legal de hoje funciona com base no olho por olho e dente por dente. Ou seja, um crime pequeno, uma pena pequena, um crime grande, uma pena grande. Ou seja, o conceito de justiça, isso é incrível. Mas quando Jesus veio, ele traz um conceito ainda muito mais inovador e fantástico, que ele mesmo diz, está escrito olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo que se alguém bater na tua face direita, ofereça a esquerda. Ou seja, Jesus vai muito além. Ele institui o conceito do perdão, de sofrer o malefício por uma razão maior, por um bem maior, pelo amor. Não se pode entender o conceito do perdão se você não tiver entendido primeiro o conceito da justiça. Se Jesus tivesse entrado diretamente com oferece a outra face, o ser humano que recebeu o olho por olho, dente por dente, não teria entendido esse conceito. Mas graças a essa revelação progressiva, esse conceito foi sendo construído com o tempo. E o homem pôde entender um degrau para depois poder entender o outro. Da mesma forma, eles não tinham a consciência da existência de um ser maligno, muito poderoso, que tinha a condição de fazer coisas terríveis, de que o ser humano tem condição de construir seus próprios monstros. Esse conceito e essas compreensões elas foram sendo construídas gradativamente. Deus é bom e nada de mal pode vir dele. Deus não quis trazer essa pandemia. Ela é fruto das leis naturais, da física, da química, da biologia, da temperatura e de uma série de coisas que Deus criou. E coisas que muitas delas nós ajudamos a construir. Outra coisa que o texto deixa como uma verdade inegável é que Deus respeita a nossa liberdade. Outro fator importante é o conceito de que o homem tem uma capacidade incrível de se destruir, de matar e de ser egoísta. Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano à última consequência. A existência do mal, por mais que você não queira entender isso, é prova do amor de Deus. Porque se não houvesse o mal, se não houvesse a possibilidade de eu fazer algo que Deus não quer, eu seria um peixinho no aquário de Deus. Não haveria liberdade, eu seria um cachorro numa coleira, que só pode comer e dormir porque o seu mestre deixa. Deus nos respeita e nos ama tanto, que Ele nos dá a liberdade de fazer o que Ele não quer e de nos afastar do que Ele deseja. Agora, junto com o conceito de liberdade, tem que ter o conceito da consequência. A liberdade não pode ser inconsequente, a liberdade precisa ter sua consequência, precisa ter
o seu fruto. Deus respeita a nossa liberdade e não tira essa liberdade em momento nenhum. Com essa liberdade, Ele prova que nos ama, que nos respeita. E a última coisa que o texto deixa claro e que a gente pode extrair de verdade e que nos ajuda a compreender o quadro geral que nós estamos vivendo é que Deus está conosco em todos os momentos. Jó reconhece que Deus estava no controle da vida dele e não culpa por tudo que havia acontecido e pelas perdas que ele teve. Não julgue a Deus. Você não conhece os desígnios de Deus. Você não conhece os projetos de Deus no decorrer da história. É como um bordado quando se olha pelo lado oposto e se vê aquele emaranhado de linhas e não se entende nada. Assim é a nossa compreensão da história e das coisas que acontecem. Nós não conseguimos ver a obra de arte que Deus está construindo. Mesmo que uma calamidade toque a sua vida, não significa que Deus não se importa com você. Jó sabia que Deus o amava e que era com ele mesmo nos tempos de profunda dor e sofrimento. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã, mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você gostaria que estivessem. Essa pandemia é fruto de uma conjugação de fatores. Primeiro, a liberdade mal utilizada do ser humano e, com isso, suas consequências. Uma terrível fatalidade que não é fruto da intervenção direta de Deus, mas permissiva. E Deus pode e quer utilizar essa situação que estamos vivendo para nos ensinar e preparar para algo maior. Dependa do Senhor, confie no Senhor, clame a Ele por intervenção dele na sua vida. Não desista de confiar no seu amor, no seu cuidado, porque esse amor, esse cuidado é que vai nos erguer no tempo da dor e da calamidade, porque Ele não nos deixa sozinho, Ele não nos deixa a nossa própria sorte. Se você entregar o teu caminho nas mãos do Senhor, você vai experimentar o mover e o cuidado de Deus assim como Jó experimentou. Essa pandemia não é vontade de Deus punir o homem. Essa pandemia, ela é fruto de uma série de erros dos homens, mas que Deus quer aproveitar para de alguma forma nos ensinar alguma coisa, nos fazer enxergar algo que nós não estávamos enxergando. Deus tem prazer em dar do caos gerar bênção. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Aproveite o momento que você está vivendo para se aproximar do Senhor, porque Ele quer transformar os seus dias, Ele quer te mostrar algo, Ele quer te ensinar alguma coisa. E se você permitir, você vai sair mais forte dessa pandemia do que quando você entrou. Deus quer usar a sua vida para abençoar a sua família. Deus quer usar toda essa circunstância para fazer de você uma pessoa melhor. Continue confiando no Senhor. Continue crendo no amor incondicional de Deus, porque o Senhor é fiel em qualquer momento e em qualquer circunstância. No nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda-nos, Senhor, nesse momento de dor, de aflição, de luta, que o planeta inteiro está vivendo. Ó Deus, age com graça e misericórdia e reduz esses dias e nos dá, ó Deus, meios de manter-nos de pé nesses momentos em nome de Jesus. Mesmo, ó Deus, que lutas nos alcancem e que dores nos toquem, que o Senhor nos fortaleça, nos sustente, nos ampare, porque nós confiamos no Teu cuidado, no Teu amor e no Teu mover sobre as nossas vidas. Move, ó Deus, a Tua mão de poder sobre o Teu povo e guarda-o nesse período, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.
no nome de Jesus.